Bom dia a todos, bem-vindos. É um prazer estar aqui com todos vocês participando do Fórum IDES hoje, em uma sessão que eu gosto muito do Fórum, que é o Conversando Com, é um bate-papo em que a gente fala sempre de modo inspiracional com filantropos que estão aí fazendo a sua parte aí para transformar a realidade brasileira. E eu já participei em outros fóruns dessa mesma sessão, entrevistando outros filantropos, já participaram do Conversa com o Eli Horn, a Ana Maria Diniz e tantas outras pessoas, o Guilherme Leal e tal. E hoje a gente traz nesta edição duas pessoas que estão aqui fazendo parte de uma história muito bacana agora na pandemia, com várias iniciativas, e elas vão falar um pouco do início dessa jornada como filantropos. Eu tenho a Beatriz Bracher, escritora, roteirista, filantropa e fundadora do Instituto Galo da Manhã, e também o Antônio Carlos Piponzi, filantropo e presidente do Conselho da Raia Drogazil. Eu sou Eliane Trindade, eu sou editora do Prêmio Empreendedor Social da Folha, que é parceiro do IDES, e a gente vai ter esse papo, essa conversa agora que começamos, e lembrando que também vocês podem participar, mandar questões, que ao final dessa sessão também vai ter a participação do público. Com muito prazer que eu começo esse bate-papo aqui, então bem-vinda Beatriz, bem-vindo Piponzi. Obrigada. Então, eu vou agora falando com a Beatriz, enquanto o Piponzi retorna aqui para a nossa conversa. Beatriz, eu queria que vocês estão à frente de novas iniciativas, de institutos bem jovens, né? Eu queria que você contasse para a gente, né? Você vem de uma família que tem tradição na filantropia, né? Mas quando que começa o seu engajamento pessoal em ações filantrópicas? Bom dia, Eliane, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. É a primeira vez que eu participo como filantropa de alguma entrevista, então, vamos ver. De fato, a família, meu pai e minha mãe, eles, junto com a minha irmã Elisa, eles criaram o Instituto Acaia, que é um instituto que é dedicado à educação, e atende principalmente as comunidades próximas do SEASA, enfim, hoje em dia eles são uma escola formal para essas crianças, é uma escola que é de graça, de uma qualidade excepcional, período mais do que integral, e que atende essas crianças. E eu, antes de ser escola, eram oficinas, e eu participei da organização de biblioteca, dava reforço escolar, depois fiz um curso de roteiro também lá. Então, já vinha com isso, e com a morte da minha mãe, em 2015, eu herdei algum dinheiro e comecei a colaborar com pessoa física com algumas organizações basicamente ligadas à defesa de direitos humanos e defesa da democracia, que é o Conectas, o Igarapé, depois o Redes da Maré também. E como começou a aumentar esse envolvimento, eu achei que seria melhor se eu pudesse fazer isso de uma maneira mais organizada e assessorada por quem conhece o campo, por quem, enfim, tem esse conhecimento já. Então, eu chamei o Rafael Poço, e junto com a minha filha Júlia, a gente começou então a criar um instituto, a discutir qual a melhor forma de fazer, e dessa forma a minha esperança é que eu pudesse organizar melhor, quer dizer, ter um foco de quais eram os meus objetivos dentro dos milhares de problemas que a gente tem no Brasil, quais que eu elegeria para tentar ajudar um pouco, manter essa interlocução, acompanhar as ações e, enfim, né, e poder ver se estava dando certo ou não. E o outro objetivo era que eu pudesse escrever, voltar a escrever, que eu sou escritora, e eu acho que isso é vamos dizer, o que de melhor eu faço em sentido original, o que melhor eu posso dar, né, de meu. E então foi assim que eu criei o Instituto Galo da Manhã, que tem esse nome por conta de um poema do João Cabral de Melo Neto, que chama Tecendo a Manhã, que diz que um galo sozinho não faz uma manhã. Então é isso.
Maravilha. Daqui a pouco eu volto com você para saber um pouco mais aí das ações e de como vocês estão se colocando aí nesse momento tão importante para a filantropia no Brasil. Antônio Carlos, eu acho que a sua história é interessante do ponto de vista que eu conheço seu filho, o Rodrigo Piponzi, que venceu o Prêmio Empreendedor Social, com uma iniciativa brilhante, que é a editora MOL, que vem causando um impacto muito importante no país. Eu queria saber se a influência desse teu filho nessa atuação filantrópica, né? Como é que você vem para esse setor e como que ele trabalha isso, como você se engaja mais no impacto social a partir da experiência do teu filho também. Então, eu queria que você contasse a tua história e a criação do Instituto ACP, por favor. Olha, bom dia. Bom dia. Muito Opa, vamos voltar aqui. Eu vou voltar com a Beatriz, então, para ela falar um pouco de como foi montada estrategicamente, né, a ação dentro do Instituto Galo da Manhã. Como é que você começa a atuar de forma mais estratégica? E eu acho que isso tem muito a ver também com a pandemia, né, que também trouxe uma urgência para que as ações do Instituto fossem à frente. Assim, na verdade, a pandemia fez com que as ações do Instituto não fossem à frente nas áreas estratégicas, que são 8, né? São várias áreas. Então, é a justiça, a democracia, defesa, a justiça no sentido de ter uma justiça mais justa, do judiciário, sistema penal, como que a gente pode ajudar nisso, né? Depois, a defesa da democracia, onde entra a liberdade de expressão, enfim, hoje em dia tem muitas coisas que a gente está tendo que fazer em defesa da democracia. Depois, os direitos da mulher, a proteção da infância, cultura e produção e divulgação de dados que nos ajudem a entender os problemas do Brasil, a sustentabilidade e o saneamento, que é uma coisa muito, daí é o mais específico de todos e vamos dizer, o que eu comecei a me dedicar antes de criar um instituto, já a isso. Mas como veio o Covid, a gente suspendeu isso tudo e tivemos 2 atividades. Uma ligada ao Instituto Galo da Manhã mesmo, que foi, quer dizer, na verdade, o que eu fiz? Nós somos 5 irmãos, então eu juntei os 4 irmãos, nós 5, e fizemos um fundo com um dinheiro significativo, e tanto esse fundo como o dinheiro do Galo da Manhã foi para favorecer o isolamento. E aí acho que entra uma coisa que o Janete falou na abertura sobre a questão do impulso do afeto, né? Eu acho que mais do que isso é você ser capaz de se identificar com o outro, o que é um pouco diferente do que é o afeto. O que acontece no Brasil é que eu acho que a gente é tão classista que o mais pobre a gente nunca vê exatamente como a gente, né? Como a gente, eu falo, como os mais ricos. E eu acho que nessa pandemia, como todo mundo se fragilizou por igual, deu essa consciência, tipo assim, se o melhor a fazer é se isolar, tem pessoas que não estão podendo se isolar, vamos ajudar nisso. Então, passou a ser uma coisa assistencialista nesse aspecto, né, de você poder, que as pessoas tivessem o que comer para poder ficar em casa. Então, com o fundo, a gente... Oi, desculpe. Desculpa, não, daqui a pouco a gente vai ter o Piponzi novamente, aí para que ele entre e participe do bate-papo com a gente, né? Eu queria só falar de uma coisa que tem a ver com o que você está falando, Beatriz, que é a nossa pergunta inspiracional desse painel aqui. Por que a filantropia atua de forma mais ágil apenas em tempos de emergência, como agora, de crise, né? Ela não deveria atuar dessa forma para sempre, né? Essa é uma pergunta que foi enviada por Fábio Deboni, diretor do Instituto Sabin, né? Então, você estava falando, vocês tiveram que agir agora na emergência de uma forma muito forte, uma resposta muito rápida e ágil aí para a emergência sanitária. Como perdurar isso, né? Então, é um pouco aquilo que eu estava falando sobre a empatia. Uma das coisas muito
interessantes que eu ouvi quando a gente, porque o Instituto, a família ajudou mais as grandes ações, o Instituto Galo da Manhã, várias pequenas comunidades, lideranças e ações. E uma dessas lideranças falou, olha, uma coisa que tem sendo muito difícil para, para enfrentar essa crise, a Covid, é que se nós aguentamos até agora, nós, as comunidades, é por conta da união. A solidariedade entre as pessoas nas comunidades é muito grande, de um ajudar a cuidar do filho do outro, um ajudar o outro. É estar próximo. E a Covid, exatamente, você não podia estar próximo. Então, eu fiquei pensando assim, a questão, uma coisa eu acho que é a filantropia e outra coisa é a doação. Os filântropos são os que criam os institutos e fundações. Tem os doadores, que são milhões de pessoas que podem doar se souberem o caminho, acho que se houver esse caminho. Acho que falta isso, por exemplo, na Inglaterra você doa para Oxfam, ou a gente doa para os Médicos Sem Fronteiras. Eu acho que são poucos conhecidos os canais através dos quais se pode fazer doação aqui no Brasil. Obrigada, Beatriz. Agora vamos ouvir o Piponzi, ele contar um pouco como é que começa essa história dele com uma ação mais estratégica na filantropia. Tá, continuando então, o Rodrigo foi muito importante dentro da criação do Instituto e também foi muito importante dentro do formato de inserção da empresa na filantropia, porque nós entendemos que a gente tinha um grande ativo, que era os milhares de funcionários, todos eles jovens, todos eles com uma cultura de engajamento muito grande, até porque o negócio de farmácia é um negócio de cuidar de gente, e o ser humano gosta de cuidar de gente. E o início de tudo foi quando o Rodrigo introduziu um projeto que era a revista Sorria dentro da empresa, e exatamente a gente percebeu a força que isso teria na medida que a empresa organizando, os nossos funcionários participando, os clientes respondendo com pequenas doações, a gente poderia criar uma cultura de doação e fazer isso virar uma coisa grande. A gente chegou, inclusive, através disso, a construir uma parte significativa do Hospital do Grac. Eu acho que a partir daí estava meio que esse laço, essa influência mútua, Rodrigo, pai e filho, ela nos levou um pouco mais adiante à criação do Instituto. O Instituto ele veio muito com uma ideia do Rodrigo de que as ONGs precisavam de um apoio no planejamento estratégico. Então, esse era o ponto. Você fala, olha, a gente realmente, se puder, certo? Sempre dentro de regras bem claras estabelecidas, se a gente puder ajudar as ONGs a formular um plano estratégico, isso pode ser de grande valia, de grande contribuição. Porque muitas vezes o envolvimento das lideranças com o dia a dia faz com que isso torne muito difícil. O direcionamento de verbas, mais ainda, porque você tem prioridades, quase sempre dificuldades grandes na captação. Então, foi assim que a gente criou o Instituto, e esse Instituto, através do edital, ele apoia várias ONGs. Hoje apoiamos 9, agora devemos introduzir mais 3, 12 mais ou menos a conta. As contribuições são feitas, nós contribuímos com um ticket de R$450 mil para 3 anos em cada um dos projetos, acompanhamos os projetos com regras bem claras, e isso vem sendo a nossa forma de atuar até aqui. Na pandemia, eu acho que nós somos muito felizes em criar algo que talvez responda até alguma das suas perguntas, que é como que a gente conseguiria trazer doadores como a gente iria convencer as pessoas a doar. Eu acho que a gente aproveitou a onda de tecnologia, de uso da tecnologia nessa pandemia, criamos uma plataforma que ligava doadores a ONGs receptoras. E o que aconteceu é que a gente conseguiu uma grande explosão, uma grande capilaridade nesse formato. A gente saiu com 3 milhões que a família colocou no projeto para chegar a 11 milhões. Tivemos mais de 6 mil doadores. E o que eu aprendi dentro de tudo isso, que as pessoas, entre outras coisas, a parte de que elas se mobilizam muito em momentos de crise, as pessoas elas têm que ser estimuladas a doar. Falta pedir, precisa pedir. E para as pessoas a grande argumentação, e elas têm razão, é falar, eu quero doar, mas como que eu vou doar? Como esse dinheiro vai chegar na ponta? Eu acho que um dos grandes ativos que o nosso Instituto tem, através da Dani Fabani, que dirige o nosso Instituto, é a conexão com as lideranças das ONGs. Então a gente conseguiu ter quase 100 ONGs, aproximadamente, dentro desse universo de 11 milhões de reais em doações. Então acho que isso foi um projeto muito interessante, e eu acho que daqui para frente isso pode ser um grande legado que a pandemia pode deixar.
É usa Esse tecnologia quesito... para... Oi? Opa, Uso não, da pode concluir. tecnologia. Tá. Não, usa a tecnologia como uma ferramenta importante para estimular a cultura de doação. Dentro dessa perspectiva de legado, eu queria colocar uma questão para os dois, é o seguinte, você está vivendo um momento histórico único, você tem 6 bilhões carreados aí, né, em doações, né, como investimento social privado, e na pandemia, né? O que de legado também fica uma coisa importante, que é colocar a mão na massa, gente que tem capacidade de governança, de levar mais eficiência para o uso desse recurso, né? Eu queria saber como vocês pensaram isso também, né? A gente está falando aqui de volumes nunca antes endereçados de forma tão rápida para uma emergência, né? Como esses fatores podem se perdurar, ter um legado aí da pandemia? Como vocês pensam nessa questão? Primeiro a Beatriz, depois o Ponce, por favor. Bom, primeiro eu acho que isso, na parte dos doadores, acho que é ver os canais. Eu acho que essa plataforma que o Antônio Carlos falou, que foi a Família Apoia a Família falou, não, que eles criaram, foi uma coisa incrível, porque tinha uma maneira muito fácil de doar e você podia escolher entre várias ONGs, várias organizações para quem você queria doar. A Fundação Etubal fez uma plataforma na mesma linha. Então, eu acho que é saber pedir, que nem o Antônio Carlos fala, e essa é uma coisa fácil, isso é uma coisa acessível, isso é uma coisa que as pessoas entendam por que elas estão doando, para quem que elas estão doando. E eu acho que, da parte dos filantropos, de se criar mais institutos, etc. e tal, às vezes eu acho que esse campo está ficando muito profissionalizado, parece uma coisa muito difícil você criar um instituto, você precisa ser um especialista, você precisa aprender a falar inglês para saber o que é accountability, o que é compliance, são jargões, termos que eu acho que mostram como a filantropia, de alguma maneira, está virando uma área de especialistas, e não deveria ser, eu tenho a impressão. Acho que devia ser uma coisa mais próxima ao dia a dia mesmo. Interessante, Beatriz. E você, ACP? Olha, eu entendo o seguinte, eu acho que algumas empresas já tinham uma cultura de doação já mais impregnada do que outras, tá? E eu acho que isso realmente fez com que os movimentos fossem um tanto quanto diferentes. Eu acho que a televisão foi muito feliz através da Rede Globo, que queira ou não queira, o Jornal Nacional ele é assistido com todos os seus amantes e não amantes. O fato de você ter criado uma divulgação daquilo que você faz criou um constrangimento nas empresas que não faziam. E eu acho que isso eu aprendi na doação, que o constrangimento é uma coisa muito importante, que muitas vezes você fala, peraí, será que eu não deveria fazer? Será que eu não deveria fazer também? Então, eu acho que aí você tem o fato de que o número de engajados foi muito maior. Agora, pela experiência nossa, uma coisa é você simplesmente doar algo, falar, tá aqui o dinheiro e vamos em frente. Outra coisa é você efetivamente ir a fundo, não só para você entender de fato a raiz do problema, como você promover a doação de uma forma segura. No nosso caso, a gente escolheu, a gente fez uma doação para 50 hospitais, 500 mil reais para cada hospital do país, e mais uma vez, o engajamento das pessoas nossas foi fundamental para que, através do edital, os hospitais se mobilizassem, mostrassem que estariam preparados do ponto de vista de compliance para receber aquilo. Nós fizemos uma crítica de tudo aquilo que os hospitais pediam, um acompanhamento médico através do Einstein, sugerindo ou fazendo uma telemedicina para orientar os médicos. Então a gente pôde sentir o quanto é difícil sair da intenção e chegar na prática de fazer aquilo efetivamente acontecer. Então, eu acho assim, empresas, o que eu espero desse momento é que, por constrangimento ou não, as empresas sentiram que elas têm que participar, que a sociedade cobra delas, que seus funcionários cobram a atitude da empresa. E a atitude da empresa tem que ser uma atitude que venha de dentro, que mobilize todos.
Olha só, isso tem aqui a pergunta aqui do público, né, da Camila Aloy, do GIF. Beatriz, você acha que as grandes doações sensibilizaram novos atores? Isso tem a ver com o fato de que no Brasil você tem proporcionalmente quem ganha menos, os mais pobres doam mais do que os ricos, isso historicamente, né, a pesquisa aí Exatamente, do IDES e tudo mais. Então eu queria que você falasse um pouco disso. Você acha que a gente trouxe mais atores para esse cenário? Eu acho que, sem dúvida, a gente trouxe muito mais atores e eu acho que há possibilidade de muitos deles ficarem. Eu acho que isso que o Antônio Carlos falou do constrangimento, eu acho que é uma coisa importante mesmo. E eu acho que eu tenho Constrangimento, por esperanças exemplo, que né? não vai desaparecer, porque, na verdade, como você conseguiu enxergar o tamanho da necessidade que tem. Então, eu acho que o fato das pessoas terem entrado nisso, tanto as empresas como famílias, em se organizarem para doar e tudo, e ver que é possível, e ver que é importante, que faz diferença. Então, eu acho que sim. Eu acho que eu tenho a impressão que isso veio para ficar. Não no nível que nós estamos agora, acho que vai diminuir, mas acho que vai ser maior do que era antes. Antônio Carlos, para você também, o Gerson Perrone, esse assistencialismo continuará no mesmo volume pós-pandemia e de que forma, né? Então, aqui a gente já está falando de cenários um pouco atrás, é a mesma questão, mas só acrescentando essa pergunta do Gerson. Como falou Beatriz, que seguramente não é esse o tamanho. Mas eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, assim como, por exemplo, na saúde, a gente criou uma grande oportunidade de executar uma saúde à distância e, com isso, baratear o custo da saúde. Acho que a gente tem uma grande oportunidade de trazer esse aprendizado para falar, olha, vamos ver em que ponto que a gente está, que seguramente não é este, mas é maior do que o anterior, e vamos ver de que forma a gente pode usar tudo isso, seja dentro das empresas, seja dentro das ONGs, dos institutos que apoiam ONGs. Vamos ver de que forma que a gente pode utilizar tudo isso para fazer com que essa cultura se desenvolva. Então, eu acho que seguramente, resumindo, a gente vai sair de um patamar melhor e a gente vai sair com mais perspectivas de efetivamente fazer com que o Brasil não seja uma doação só de poucos, que não tenha uma participação tão pequena no produto interno bruto como ela tem hoje. Eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês que diz respeito ao background de cada um, né, ao histórico de cada um. Como a escritora Beatriz influencia a filantropa e como o CEO, o grande empresário que criou uma das maiores redes de farmácias do país, também traz para a filantropia. Eu queria que a Beatriz e o Secretario falassem dessa perspectiva, o que vocês estão trazendo de marca pessoal para essa experiência. Eu começo? Sim. Eu fiquei pensando muito nessa pergunta que estava no briefing já, porque eu acho que a filantropia ela é uma coisa quase empresarial, né? Você ter um instituto, você tem que ter o foco, como é que faz, como que cobra, como que acompanha. E realmente ser escritora não me preparou para isso. Mas eu acho que ser escritora você, quando escreve, da mesma forma que quando você lê, você se coloca no lugar do outro, você cria os personagens, você cria pessoas horríveis, como um estuprador, cria pessoas maravilhosas, enfim, e você está vivendo aquilo muito intensamente, vivendo o outro. Então, eu acho que essa capacidade que a gente tem quando é escritor e também durante a leitura é uma coisa que não só que me ajuda hoje em dia, mas me fez sentir necessidade de estar nesse lugar, né? De sentir, e se eu fosse ele? O que eu posso ajudar? Então, eu acho que isso é uma coisa. E a outra coisa é que eu acho que todos esses 8 eixos, né, que eu falei, todos eles, a questão da autonomia intelectual individual é muito importante, muito importante. A pessoa poder desenvolver a sua autonomia, seu protagonismo, não precisar agir em bando. Então, acho que é um pouco por aí. Antônio Carlos, e você? Olha, eu considero assim que a minha entrada para a filantropia, que se deu mais recentemente de uma forma assim mais clara, mas estava presente já na minha atividade empresarial, ela se deu assim dentro de um processo, tá?
Eu vivi uma empresa desde pequena, né, uma empresa que era muito pequena, que eu tinha muita proximidade com a base. Isso eu mantive ao longo dos 40, 45 anos que eu estou na empresa. Então isso me ajudou muito a enxergar toda essa a realidade de vida dessas pessoas. Dos 90% dos funcionários da nossa empresa tem uma situação econômica, financeira difícil. E tem também uma capacidade de se entregar extraordinária, trabalho voluntário e tudo mais. Então, eu acho que na hora que eu saí, a empresa realmente passou, como eu falei, a ter suas atuações. Eu acho que em muita coisa a gente foi até pioneiro, essa coisa de olhar uma máquina de possível arrecadação de doações que o varejo pode ser. Eu acho que nisso a gente foi pioneiro. Mas eu diria que quando eu deixei a minha atividade empresarial como CEO, hoje eu sou presidente do conselho, é um pouco diferente, eu tenho mais tempo disponível para outras coisas. Eu falei de que forma que eu posso ajudar esse país a ser um país melhor, principalmente para os nossos filhos, para os nossos netos. E eu comecei exatamente procurando ver dentro da minha experiência empresarial o que eu poderia fazer. Eu me dediquei muito a atividades ligadas a coach. Eu tive um envolvimento muito grande na Escola Politécnica, quando eu estudei, fomentando programas de desenvolvimento de carreira. Eu passei a mentorar muito startups, empresas familiares. Eu acredito que são motores importantíssimos para promover o crescimento desse país, sem o que a gente não tem recurso nenhum no futuro para minimizar ou acabar com essa desigualdade. Eu acho que no avanço disso eu também entendi que o braço do governo, a participação junto ao governo seria importante. Eu participei do Instituto de Desenvolvimento do Varejo, que é o Instituto Principal do Varejo, eu fui presidente, dentro da minha filosofia de olhar o ambiente de negócio e não de se proteger enquanto negócio. Isso foi muito importante, que a gente também estabeleceu os contatos, entender como é difícil essa transformação e como é necessário nós estarmos presentes nessa transformação, foi muito importante. Então, a partir desses braços, empresa, governo, a minha relação com o Rodrigo foi natural, e essa visão empresarial de repente falar, olha, vamos trazer para cá, tá certo? Vamos tentar fazer as ONGs serem o mais produtivas possíveis. Vamos fazer com que esses líderes de ONGs possam se dedicar àquilo que efetivamente eles sabem fazer, com brilho nos olhos. E aí que veio essa ideia realmente de criar um instituto voltado para a melhoria dessa empresa, especialmente no plano estratégico. E muitas vezes não adianta você correr muito, você ter recursos, mas dar os passos errados, não enxergar o horizonte à frente que você tem. Então, eu acho que isso é um pouco da história que eu tenho, o que me trouxe, o que me engajou na filantropia, e obviamente movido por um sentimento, quer dizer, de ter um país melhor, para quem ama os filhos, para quem ama os netos. Tudo que a gente espera é isso. Eu não suporto mais as pessoas dizerem, o Brasil não tem jeito. Eu ouço amigos às vezes que falam, eu tenho desânimo, eu já nem discuto mais, porque realmente falam, não vai levar adiante. Falar, isso aqui não vai mudar. Isso tem que mudar. Olha só, Antônio Carlos, essa é exatamente a pergunta para encerrar, que nós estamos chegando quase no finalzinho aqui do nosso papo, que está muito bom, mas a Joana Montari fala assim, acorda, vamos falar de sonho. Como é um Brasil com uma cultura de doação permanente e vibrante? E também tem uma outra pergunta aqui para essa fala final inspiracional de vocês aí, se você pudesse transformar uma única coisa no Brasil, tivesse esse poder, qual seria essa primeira coisa, né, o mais urgente? Então, essas seriam umas perguntas aí para finalizar nossa conversa tão boa. Beatriz, você começa. Começar agora, Antônio Carlos? Eu, de novo? Eu posso começar porque eu sei a resposta dela. Como eu sei a resposta dela, boa, né? Qual é o número 1? Eu tenho certeza que o número 1 que ela vai responder é a mesma que eu penso. É educação. Então, a número 2 é educação e a número 3 é educação. Depois vem as outras. Sem isso, ninguém vai construir nada, ninguém vai construir saúde, ninguém vai remover desigualdade, ninguém vai ter pessoas no governo exercer a cidadania para ter um país melhor que comece de lá de cima, porque sem isso não adianta. Escolhemos a democracia, e a democracia realmente ela tem que ser... A gente precisa de um choque de qualidade nessa democracia. E esse choque, sem educação, não vem cidadania, sem cidadania a gente não transforma esse país. Realmente a primeira é educação de qualidade, que nós não temos de jeito nenhum em todas as escolas públicas, e isso é um absurdo, porque a gente gasta um dinheiro enorme na educação pública e educação não é de qualidade. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante.
Agora, uma outra coisa é a justiça. Enquanto o judiciário tratar de uma maneira diferente por conta da cor da pele e do dinheiro que a pessoa tem, eu acho que você sempre vai rebaixar a capacidade das pessoas de agirem, de se sentirem iguais, de se sentirem capazes de tomar suas vidas nas próprias mãos. Então, eu acho isso uma coisa que é muito importante também. E acho que só para terminar, eu acho que o que o Antônio Carlos falou é muito importante, quer dizer, quando você vai apoiar uma ONG, a primeira coisa que você vê é a gestão, a segunda as pessoas e depois o projeto. Sem uma gestão boa e sem pessoas boas para tocar aquilo, você não vai, quer dizer, a ONG ela não vai conseguir levar em frente. E que o apoio seja institucional, quer dizer, o apoio seja para a ONG e ela escolhe os projetos dela, né? Quer dizer, a pessoa é do território, a pessoa é daquele lugar, ela vai saber a melhor maneira de atingi-los. Só uma última coisa eu queria dizer, nessa pandemia a gente viu que as comunidades que não têm liderança somem, são invisíveis, você nem consegue achá-las para dar o apoio. Então, você incentivar o surgimento de lideranças nas comunidades é essencial também. Então, é isso. Gente, a nossa conversa foi muito boa, daria para a gente esticar essa conversa aqui. A pandemia escancarou as nossas desigualdades, vocês conhecem bem isso aí. A ação de filantropos foi muito importante, a ação de todos nós aqui, e acho que também recuperou a credibilidade do terceiro setor, que é importante estar lá na ponta, estar agindo, e vocês foram muito importantes nesse processo aí, trazendo a força de vocês, estão trazendo não só recursos, né, mas também uma ação, um olhar para um Brasil melhor, que eu acho que é isso que todos nós queremos. Então, muito obrigada por essa conversa, aprendi muito com vocês e foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigada, Eliane.